Brasil é um aliado muito próximo dos Estados Unidos e ainda assim tem o principal rival geopolítico dos americanos como nosso principal parceiro comercial. Historicamente, nós temos uma política de ficar distante de qualquer conflito global. Porém, os tempos estão mudando e a situação de agora está com os ânimos mais elevados do que costumava ser há 30 anos atrás. E devido a essa agitação nos ânimos, hoje o país mais poderoso da América do Sul encontra-se numa encruzilhada que poderá nos colocar na mira ou dos Estados Unidos ou da China numa terceira guerra mundial. A China, que até recentemente era apenas o país mais populoso do mundo, tornou-se a segunda maior economia com o maior exército em forças ativas do planeta. E cada vez mais, a China vê os Estados Unidos como uma espécie de polícia injusta nessa ordem econômica global. Portanto, há alguns meses, os chineses já vêm liderando a construção de um novo sistema competitivo paralelo à ordem liderada pelos Estados Unidos desde 1945. E sistema esse que os chineses estão liderando que conta com o apoio firmemente do Brasil na atual gestão. O Brasil, maior país do hemisfério ocidental ao sul de nós, fechou um acordo comercial com a China. Eles estão criando uma economia secundária no mundo, totalmente independente dos Estados Unidos. Não precisaremos falar sobre sanções em 5 anos, porque haverá tantos países transacionando em moedas diferentes do dólar que não teremos a capacidade de sancionar. A cada dia que passa fica mais evidente que o mundo está se tornando um lugar muito pequeno para as duas potências coexistirem. E essas duas potências, China e Estados Unidos, estão de olho na posição do Brasil e, obviamente, os dois querem o Brasil como aliado, independente do cenário. Não necessariamente como um aliado para oferecer ajuda militar. Porém, ter essa nação aqui tão grande, com esse vasto mercado consumidor e produtivo, vai ajudar demais a qualquer país em cenário de guerra. As tensões estão aumentando em uma das regiões mais disputadas do planeta. Tudo isso enquanto os Estados Unidos se preparam para um possível conflito com a China. Naturalmente, o Brasil sempre fica tentando ali manter o meio termo em qualquer conflito regional ou global. Como já falei, nós somos um grande aliado dos Estados Unidos e ainda assim fazemos parte do BRICS, que conta com a China e Rússia, o que é também uma das razões pela qual o Brasil se recusou a vender armas para a Ucrânia quando a Ucrânia solicitou a compra de armas brasileiras. Mas além disso, além de só fazermos parte do BRICS, ultimamente levantou vários questionamentos se realmente o Brasil está do lado do Ocidente, principalmente nessa atual gestão. Então, em caso de uma terceira guerra mundial, se o Brasil escolher se alinhar ao eixo do BRICS, que conta com China, Rússia, Irã, etc., se alinhar ao ponto até de permitir que a China construa bases em nosso território, teremos um cenário catastrófico muito incerto. Porque com os Estados Unidos aqui em cima da gente no norte, automaticamente ele iria chamar o Brasil para uma conferência, assim como os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, porque nesse momento não consigo enxergar hipótese alguma dos Estados Unidos, que é o líder global, aceitar uma base militar chinesa no seu quintal. Porém, na contraparte, a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil, e apesar disso ajudar a economia brasileira, essa parceria acabou desenvolvendo um grande problema para a nossa posição geopolítica. O Brasil exporta matérias-primas para a China e depois importa produtos acabados. Portanto, nós permanecemos presos ao ciclo de commodities e não conseguimos assim escapar desse ciclo de exportação, o que fez com que dependêssemos em um alto nível dos chineses. Então, por mais que nós quiséssemos cortar a relação com a China em caso da Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos estão nos pressionando, nós não podemos cortar uma relação tão grande como essa. Então, só nos resta perguntar: como o Brasil planeja navegar em uma terceira guerra mundial e de que lado estaremos nesse jogo? As tensões estão aumentando em uma das regiões mais disputadas do planeta, o Mar do Sul da China. Isso é diferente de tudo que a Marinha dos Estados Unidos fez desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso enquanto os Estados Unidos se preparam para um possível conflito com a China. Então você está dizendo que os Estados Unidos sairiam em defesa de Taiwan? Yes and yes. Pra gente chegar nessa conclusão de como o Brasil irá navegar na Terceira Guerra Mundial e de que lado nós estaremos, eu acho justo vermos se de fato nós temos uma alta probabilidade de que haverá uma Terceira Guerra Mundial. E para isso, para analisar essa possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, nós precisamos usar a história como base, a história que vai ser a nossa ciência. Então nós pegaremos os fatos como referência pra gente entender com mais clareza a situação atual. Então, vamos voltar um pouquinho na Segunda Guerra Mundial e analisar a posição do Brasil.
A Segunda Guerra Mundial não se iniciou de um dia pra noite e simplesmente, bum, as potências começaram a brigar. Não. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela se iniciou primeiro com 3 conflitos regionais isolados. Esses 3 conflitos acabaram escalando e assim escalou para uma guerra mundial. E sem querer causar nenhum pânico, vamos ver que foram conflitos regionais bem semelhantes aos conflitos regionais que estão acontecendo agora. Presta atenção. Esse é o mapa do ano de 1938, o ano em que a Segunda Guerra Mundial foi oficialmente declarada. Na época, a Alemanha estava lutando dentro da Europa, a Itália estava lutando aqui no Mediterrâneo da África e o Japão estava lutando lá na Ásia. Ou seja, 3 conflitos aqui isolados em regiões diferentes. Todos esses 3 conflitos da época, Alemanha, Itália e Japão, não começaram a Segunda Guerra Mundial juntos e unidos. Cada um deles tinha o seu próprio projeto particular regional. Na verdade, esses países lutaram até em lados opostos. A Alemanha, por exemplo, ajudou os chineses contra a invasão japonesa. A Alemanha também ficou do lado contrário da Itália na Etiópia e na Áustria. Porém, quando os Estados Unidos aqui foram entrar na brincadeira, aí meio que esses 3 inimigos se juntaram. Foi aquele negócio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles chegaram e falaram, bom, se os Estados Unidos vão entrar aqui, nós precisamos nos unir contra ele. Então esses conflitos se escalam e a guerra vira mundial quando o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Enquanto os americanos não entraram na guerra, nós não tínhamos uma guerra mundial, nós tínhamos conflitos regionais, semelhante a esses 2 principais conflitos regionais que temos hoje. Hoje temos essas 2 grandes guerras regionais que estão sendo transmitidas em alta intensidade pelas mídias e temos também uma mini guerra fria aqui que a todo momento parece que vai esquentar, que é esse conflito aqui entre China e Taiwan. Outra etapa de treinamento militar chinês perto de Taiwan preocupa outras nações. Problemas diplomáticos podem estar se formando entre a China e os Estados Unidos. Há uma grande chance de que se ou quando essa guerra aqui entre Taiwan e China vier, isso daqui poderá e provavelmente irá escalar muito porque os Estados Unidos hoje, como eles já anunciaram, vão defender Taiwan em caso de guerra com a China. Se a China conquistar Taiwan, ela se coloca em uma posição geopolítica muito favorável. Uma posição geopolítica que os Estados Unidos conquistaram há muito tempo atrás e que permitiu os americanos se tornar uma potência mundial, que é, geopoliticamente falando, o domínio do seu mar Mediterrâneo. Nesse caso aqui, o mar Mediterrâneo dos Estados Unidos é o Caribe. Quando os Estados Unidos dominam aqui essa região do Caribe, eles podem, a partir disso, seguir para um jogo global. Quando a China dominar aqui o seu Caribe, que é esse mar do sul da China, ela pode, a partir daqui, seguir tranquilamente para um jogo global, como os Estados Unidos fizeram. E essa peça-chave aqui para o domínio do seu Caribe é Taiwan, essa ilha aqui que está no meio. A peça-chave dos Estados Unidos na época também era uma ilha, que era Cuba, e por isso também essa obsessão intensa que os Estados Unidos têm por Cuba. Nas últimas 2 guerras mundiais, o Brasil apoiou os aliados, que é essa turminha aqui, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, etc. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil apoiou a Grã-Bretanha e seus aliados, ajudando a patrulhar as águas do Atlântico Sul e enviando uma pequena força expedicionária para a frente ocidental já no finalzinho da guerra. Já na próxima guerra, na Segunda Guerra Mundial, nós fomos forçados até e passamos a desempenhar um papel maior. Quando essa Segunda Guerra começou, vários países até poderiam achar que o Brasil de imediato iria apoiar os aliados mais uma vez. Porém, nessa época, o Brasil e a Alemanha tinham vínculos muito fortes. Além da Alemanha ser o nosso 9º maior parceiro comercial da época, existia uma enxurrada de alemães vivendo em território brasileiro. E essa enxurrada de alemães estavam aqui ativamente no Brasil, tentando aproximar as 2 políticas, a alemã e a brasileira. Então, ali por conta do Brasil e a Alemanha ter vínculos fortes, quando a guerra estourou, o Brasil de imediato não apoiou os aliados e também não foi contra a Alemanha. O Brasil se manteve neutro, como já é uma política histórica do Brasil. Então, quando a guerra estourou ali, por conta do Brasil ter relações fortes com a Alemanha e também ter relações fortes com os aliados, nós permanecemos neutro, comercializando com os 2 lados. Então, após o ataque do Japão a Pearl Harbor e a declaração de guerra dos Estados Unidos contra as potências do eixo, os Estados Unidos vieram e lançaram a Conferência Pan-Americana entre as nações sul-americanas aqui no Rio de Janeiro, e aí ofereceram um acordo às nações sul-americanas. Um acordo com uma pitadinha ali de pressão. Esse acordo era apoiar os aliados, os Estados Unidos, Reino Unido, etc., e cortar comércio com as potências do eixo. E em troca disso, esses países sul-americanos iriam receber assistência econômica dos Estados Unidos e dos aliados. Então, depois desse acordo e também de já ter sofrido uma pressão danada, né, inclusive o Brasil teve até navios afundados pelos alemães, o Brasil nessa época estava sofrendo uma pressão de todos os lados,
E aí meio que com um acordo desse na mesa também foi um incentivo para aceitarmos e nos aliarmos mais uma vez aos aliados. Então aqui nesse ponto o Brasil imediatamente corta o comércio com o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, e em troca os Estados Unidos e aliados ajudam o Brasil a desenvolver sua indústria siderúrgica. Com isso também o Brasil concordou em deixar os Estados Unidos criarem bases aéreas aqui no norte do país, com uma dessas bases até a tornar-se a maior base ultramarinha dos Estados Unidos no mundo fora do território americano. Também permitiu que a Marinha dos Estados Unidos posicionasse a Força-Tarefa 13 dos Estados Unidos ao longo da nossa costa, com o objetivo principalmente de atacar submarinos e navios mercantes inimigos. Em caso de uma terceira guerra mundial, notoriamente o Brasil tentaria se manter neutro mais uma vez, porém, inevitavelmente, as potências que estariam brigando, provavelmente China e Estados Unidos, iriam exercer uma pressão extremamente forte sobre o Brasil, pedindo um alinhamento. E essa pressão enorme sobre nós, inevitavelmente, iria forçar um posicionamento. Essa pressão que o Brasil iria sofrer seria muito mais difícil do que as pressões anteriores, porque hoje nós temos laços enormes com essas duas potências. Os Estados Unidos são a segunda nação no ranking de nossos maiores parceiros comerciais e a China é o nosso maior parceiro comercial, com os chineses representando por volta de 31% de todas as nossas exportações e por volta de 23% das nossas importações. Então, por conta desse vínculo forte, a China e os Estados Unidos estão de olho na posição do Brasil. Obviamente, eles querem o Brasil como um aliado em qualquer cenário possível. Como já falei, não necessariamente para o Brasil ajudar um ou outro com a ajuda militar. Porém, ter essa nação aqui gigante, com esse gigantesco mercado consumidor e um gigantesco mercado produtivo também, somos considerados até o fazendão do mundo, isso vai ajudar infinitamente qualquer país em guerra. Porque um país, principalmente nos dias de hoje, não ganha uma guerra só jogando bomba em outros países. Um país ganha uma guerra com alianças, com estratégias econômicas e etc. Por exemplo, vamos olhar aqui o círculo de alianças que está se formando nessa nova geopolítica e vamos dar uma olhada para onde isso nos levará. Quem já vende armas e projetos de artilharia para a Rússia hoje é a Coreia do Norte. Porém, a Rússia também recebe drones iranianos de alta tecnologia lá na guerra da Ucrânia. Na contraparte, há evidências de que quem ajuda a desenvolver o programa nuclear iraniano, que já está tentando desenvolver uma bomba atômica, é a Rússia. Já quem compra boa parte do petróleo iraniano e ajuda a manter essa economia iraniana é a China. Além da China também comprar a maior parte do petróleo russo e ajudar a manter a economia russa. Além disso também, quem entrega chips e até ajuda a Rússia a burlar algumas sanções também é a China. E um detalhe muito importante aqui, as operações financeiras dessas movimentações, elas não giram em torno do dólar, como era há 10, 15 anos. Foi divulgado recentemente que todo o comércio entre China e Rússia está acontecendo 100% independente do dólar. Ou seja, nesse cenário de agora, esses países e mais dezenas de outros que estão se aproximando, estão formando ali um novo bloco e batendo de frente com as cartas lideradas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. E notoriamente esses países estão operando na geopolítica, produzindo, vendendo e comprando através de regras e valores diferentes dos Estados Unidos e do Ocidente. Agora, onde fica o Brasil nesse jogo de alianças? Esses mesmos países que estão operando com um conjunto de regras que contrapõem os Estados Unidos e a Europa são os mesmos países, por exemplo, que compõem o BRICS, a aliança que o Brasil ajudou a fundar em 2006 ao comando do mesmo presidente em que voltou ao poder e governa o país mais uma vez. O objetivo dessa organização aqui, BRICS, era construir exatamente uma ordem alternativa à ordem econômica ocidental dominada pelos Estados Unidos. A ideia central aqui era o desenvolvimento das economias emergentes e apesar de algumas desavenças do passado, hoje o Brasil continua comprometido com os BRICS e a organização encontra-se numa situação de expansão, atraindo cada vez mais países que não estão muito satisfeitos com o cenário liderado pelos Estados Unidos e aliados europeus. Apesar de hoje estar formando uma nova liderança para contrapor a liderança americana, a solidificação forte da posição ocidental contra a Rússia no início da invasão à Ucrânia, impondo ali uma enxurrada de sanções à Rússia, mostrou ao mundo que o Ocidente poderia verdadeiramente ser unificado numa altura em que seus rivais talvez não esperavam. Isso coloca em evidência que apesar do mundo estar se dividindo, os dois lados aparentam estar fortes. E o posicionamento do Brasil nisso aqui é muito delicado. Embora o Brasil esteja no BRICS e possam estar
está olhando para o BRICS como uma forma de desenvolver uma economia emergente, o BRICS pode agora desenvolver um sério problema na nossa relação com o Ocidente, e principalmente um problema com os Estados Unidos. Atualmente o Brasil e os Estados Unidos têm um bom relacionamento. Os militares dos Estados Unidos e do Brasil já treinam regularmente juntos. Em 2019, o Brasil tornou-se um aliado dos Estados Unidos fora da OTAN. Os americanos, por exemplo, ofereceram ao Brasil uma assistência direta em operações antidrogas. Apesar disso ter gerado uma polêmica enorme na época, porém, no geral, aqui tirando as polêmicas, oficialmente Brasil e Estados Unidos ali têm uma relação militar fora da OTAN. E aqui essas duas nações podem desfrutar de uma operação robusta, incluindo, por exemplo, programas conjuntos de investigação e desenvolvimento. O Brasil também assinou um acordo para permitir os Estados Unidos a lançar recursos espaciais a partir do nosso Centro Espacial de Alcântara. No entanto, apesar disso, a relação Brasil e Estados Unidos está com muitos problemas ultimamente. Com a volta do mesmo presidente que ajudou a fundar o BRICS, a relação diplomática entre essas duas nações andou meio instável. O Brasil foi muito criticado por culpar os Estados Unidos e o Ocidente por provocarem a Rússia a invadir a Ucrânia. O Brasil também foi criticado por encorajar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia numa altura em que essas negociações iriam favorecer naturalmente a Rússia. O Brasil também foi muito criticado por deixar 2 navios de guerra iranianos atracarem um porto no Rio de Janeiro, e em troca ali o Irã, a Rússia elogiam o Brasil, mas na contraparte os Estados Unidos e ali a União Europeia acabam dando umas farpadas no Brasil. Então, com declarações como essa de ambas as partes, é preciso perguntar por quanto mais tempo o Brasil e os Estados Unidos continuarão aliados. Porque não é segredo para ninguém que a China aumentou muito sua influência aqui no Brasil e na América do Sul no geral. E se a China, por exemplo, conseguir afastar ainda mais os Estados Unidos do Brasil, seria uma vitória sem tamanho. Porque em caso de uma terceira guerra mundial, a China poderia aproveitar o território brasileiro e obter direito de bases para sua marinha e para as forças armadas no próprio território brasileiro. O Brasil é muito estrategicamente importante porque está situado em algumas das maiores artérias comerciais do mundo. A partir dessa costa brasileira aqui, uma força naval ou uma força aérea conjunta poderia complicar seriamente o comércio do Atlântico Sul para ambos os lados. No entanto, para a China, uma parceria com o Brasil poderia permitir-lhe transferir meios aéreos e navais para fora do mar da China Meridional e para o Atlântico. Os bombardeiros H-6 chineses, por exemplo, voando do Brasil, poderiam atacar facilmente a infraestrutura petrolífera dos Estados Unidos no Golfo do México e poderiam até lançar ataques imparciais contra o próprio continente americano. Atualmente, a maior força dos Estados Unidos é a sua capacidade de se manter distante de qualquer inimigo. Os Estados Unidos estão aqui na América, né, longe do resto do mundo, lá da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, que é onde acontece toda a bagunça. Tem até uma metáfora engraçada que diz que os Estados Unidos são um boxeador com os braços mais longe do mundo, porque os americanos conseguem lutar com qualquer país, com suas mais de 800 bases militares ao redor do mundo inteiro, sem colocar em risco o seu território principal. Porém, uma parceria forte entre China e Brasil vai retirar assim, ó, no instalar de dedo, todas essas vantagens dos Estados Unidos. Porém, o Brasil, contudo, estaria arriscando muita coisa a se aliar com a China em um caso de uma terceira guerra mundial. Porque, para e pensa comigo, por razões até fáceis de entender, a última coisa que o Brasil quer nesse momento é começar uma briga com o nosso vizinho do norte, que é infinitamente mais forte que a gente, em questão de influência geopolítica, em questão de poder bélico. Por mais que os Estados Unidos estivessem lutando uma guerra lá no Pacífico, lutando uma guerra com China e Rússia, ele ainda teria poder suficientemente para nos atacar aqui embaixo com uma força absurda. Então aqui, se o Brasil ceder à pressão e se alinhar aos Estados Unidos, o nosso papel em uma terceira guerra mundial seria, por exemplo, de garantir a segurança regional. Então os americanos usariam o Brasil aqui no sul para ajudar a interditar a navegação chinesa no Atlântico Sul. Porém, se o Brasil escolher se alinhar ao eixo que pertence ao BRICS, Rússia, China, Irã, nós teremos um cenário catastrófico aqui na região. É muito difícil até prever isso, porque nunca aconteceu na história. O que eu consigo enxergar nesse momento é que se o Brasil começar a se alinhar muito com a China em caso de terceira guerra mundial, automaticamente o Brasil seria chamado pelos Estados Unidos ou até mesmo seria atacado pelos Estados Unidos, porque nesse momento não vejo hipótese alguma dos Estados Unidos, sendo o líder do mundo como é hoje e tendo a força que ele tem hoje, permitir que uma base chinesa ou uma base russa seja instalado no seu quintal. Não tem possibilidade disso acontecer.
Portanto aqui, o cenário provável que veremos em uma terceira guerra mundial é que o Brasil, a princípio, não escolherá um lado precipitadamente ou de fácil decisão. Em vez disso, é provável que nós tentaremos o máximo jogar as duas potências uma contra a outra para tentar ficar negociando com as duas e ter ganhos mútuos. E a ideia de jogar aqui com as duas potências ao mesmo tempo é que quando a pressão apertar muito, nós podemos escolher o lado mais vantajoso pra gente e se alinhar a esse lado. Porque em caso de guerra, às medidas que as tensões aumentam, a pressão para o Brasil escolher um lado vai aumentar significativamente. O Brasil será colocado contra a parede inúmeras vezes para se posicionar. Com o poder que o Brasil tem hoje, eu não tenho certeza de quanto tempo nós conseguiríamos resistir a uma pressão dos Estados Unidos ou da China. Por enquanto, o que está realmente claro é que conforme a geopolítica vai avançando, novos conflitos vão surgindo e uma terceira guerra mundial se torna cada vez mais eminente, fica mais claro uma coisa, é que nós estamos entrando em águas desconhecidas.